Eu já nem me relaciono. Só que aí tem uma outra questão. Por medo de sofrer, você nem se relaciona, porque você não quer amar, você não quer passar por isso, mas a pessoa também sofre. Então é importante que a pessoa também reconheça o que motiva ela para esse detox de gente. Tá, não quero ver gente, por qual motivo? Tem essa parte saudável do detox de gente, mas tem esse outro lado, que é o que a gente estava falando antes, da pessoa simplesmente colocar isso como uma verdade, não gosto de gente, e acabou, e é assim mesmo, cansei, e vou, sei lá, entrar na minha caverna e viver na minha caverninha sozinho. Fica cada vez mais, talvez, saturada, até talvez não seja nem de gente, talvez seja dela mesma. Dela mesma, da maneira como ela está colocando as pessoas. Então, assim, será que esse detox de gente é mesmo de pessoas externas? Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tava no Banho Pensando Nisso. Hoje a gente vai falar sobre detox de gente, que é um assunto super atual, onde a gente vê que as pessoas, elas não querem mais se relacionar com as outras pessoas, que às vezes pode ser por um momento específico que a pessoa esteja vivendo e que seja interessante, sim, talvez estar sozinho, mas a gente vê também muito um movimento das pessoas não querendo se relacionar por ser um lugar desconfortável e não querer sujeitar a isso. Vivi, o que você acha sobre esse movimento detox de gente? Gente, detox de gente. A gente já viu tanta coisa, suco detox de não sei o que. Agora, detox de gente realmente era o que faltava para completar o detox dos detox, né? Então, você estava falando sobre essa coisa assim da pessoa se relacionar. Eu acho que no primeiro momento, quando você fala detox de gente, a primeira coisa que eu penso quando você fala detox de gente, eu imagino assim um suco verde e uma pessoa dentro. Mas, trazendo para a vida real, quando você fala detox de gente, o que me vem num primeiro momento é o medo de se relacionar. Então, assim, eu não quero saber de me relacionar, cansei de gente. Como assim cansou de gente? Como assim não se relacionar? O ser humano é um ser social, a gente sabe disso, né? Então, quando a pessoa fala detox, gente, não quero me relacionar, me vem um pouco a questão do medo junto. Não quer se relacionar por quê? Sendo que isso não é natural para o ser humano. Me parece uma coisa assim de tenho medo de sofrer. Então eu tenho medo de amar, de me relacionar, porque eu sei que lá na frente eu posso sofrer, então pelo medo de sofrer, eu já nem quero isso para minha vida. Eu já nem me relaciono. Só que aí tem uma outra questão. Por medo de sofrer, você nem se relaciona, porque você não quer amar, você não quer passar por isso, mas a pessoa também sofre por não ter ninguém para amar. A pessoa também sofre por ficar embotando esse sentimento de querer ter alguém, de talvez se apaixonar por alguém, mas ter medo. É complicado isso também. Eu acho um sentimento bem contraditório quando a gente fala sobre essa questão, sobre o detox de gente, como você está dizendo. Porque, assim, eu vejo que as pessoas, elas têm o desejo de se relacionar, elas querem se relacionar, mas, ao mesmo tempo, elas também não querem. Eu também não consigo entender muito bem esse fenômeno, porque aí começa, todo mundo vai generalizando também, todo mundo não tem comprometimento. Eu acho que vem muito de uma questão das experiências somadas que as pessoas já tiveram, talvez em outras relações, ou ali relações afetivas, ou relações mais próximas, familiares, afetivas que eu falo, românticas, mas eu acho que vem um pouco desse godo de várias relações que as pessoas vão tendo que não são saudáveis, e aí chega um tempo que a pessoa, não quero, não aguento ver gente. Eu já ouvi gente falar até assim, muitas vezes, assim, eu prefiro bicho do que gente. Eu escuto direto isso. E porque gente, nossa, Deus me livre de gente. E vai reforçando também essa cultura de que
Não, pra que se relacionar, né? Então vai se perpetuando e a gente vai vendo como é que vamos vivendo cada vez mais com essa cultura de não vou me relacionar. Quero me relacionar, mas eu vou me relacionar porque tô por aqui de gente, não cabe mais gente na minha vida. Então, mas você não acha, dentro de tudo isso que você está falando, que tem a ver com uma dificuldade de lidar com a frustração? Porque assim, eu me frustrei, relacionamento não deu certo, gente, e a gente namora, a gente tem relacionamentos, quer dizer, quantos não deram certo até ter algum que dê certo, ou nenhum dá certo, mas a gente, ao longo da vida, você tem vários relacionamentos. E me parece um pouco, talvez, uma desesperança, mas uma inabilidade de lidar com a frustração. Sabe aquela coisa, ai, não deu certo uma vez, duas vezes, três vezes, sei lá. Não deu certo, não consigo lidar com essa frustração de novo investir num outro relacionamento, talvez até deixa eu olhar pra dentro de mim, o que tá acontecendo, que todas as vezes que eu me relaciono, alguma coisa não dá certo. Acho que tem um pouco também de autoconhecimento, né? Da falta dele, nesse caso. Mas me parece um pouco uma dificuldade de lidar com frustração. Então, para não me frustrar, para não sofrer, eu prefiro ficar aqui nesse cantinho onde nada acontece. Só que o nada traz um sofrimento. Nada é um vazio gigante, né? O nada é aquela questão onde a pessoa já tá acostumada com tudo que acontece. Eu já sei tudo aqui, eu já sei o que pode acontecer. É a Então, zona de conforto que não é confortável. quando eu estou lidando comigo e com o meu comportamento, eu já posso prever o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. E eu acho que acaba a pessoa se blindando. É como se eu vou me blindar, porque é muito perigoso também me relacionar, porque eu vou ter que lidar com alguém que pensa diferente, que tem um comportamento diferente do meu, que vai fazer coisa que eu não gosto, que eu vou ficar chateado, que eu vou sofrer. Então é melhor eu ficar aqui porque eu já sei o que vai acontecer. É a história da zona de conforto. Eu sempre falo isso para meus pacientes. Esse nome tá errado. Zona de conforto não tem nada de confortável. A gente fica a zona de conforto. A gente vai chamar zona conhecida. Porque o ser humano tem medo do desconhecido. Então ele fica no conhecido. Conhecido às vezes é uma merda. Você tá ali, tá uma porcaria, mas você sabe lidar com aquela porcaria. Você sabe lidar com aquela coisa ruim. Então você prefere ficar nessa coisa ruim, que você tá, entre aspas, confortável com isso, do que sair disso e ir para alguma coisa que você não sabe bem como é. A história do medo do desconhecido. Então, acho que tem um pouco isso que você tá falando, da zona de conforto, da pessoa, tá ruim, eu sei lidar com a minha solidão, eu sei lidar comigo mesmo assim, tá ruim, mas tá bom. Mas, na verdade, não tá bom. Se tivesse bom, a pessoa não traria esse discurso, a pessoa simplesmente viveria. E não traria esse discurso, mas eu prefiro não me relacionar, ou eu prefiro me relacionar com os meus cachorros, com os meus gatos, sei lá, com a tartaruga, do que gente. Como assim, gente? Gente que não gosta de gente, né? Dá pra ver que não tá bem Não, tá resolvido mal resolvido, tá internamente. A pessoa não esquisito. tá bem resolvida. Eu acho que uma questão é a pessoa que tá bem resolvida em relação a não quero me relacionar e ponto. Mas o que eu não vejo é esse movimento. Das vezes a pessoa, eu não quero me relacionar porque as pessoas não são legais. Eu vejo muito mais nesse sentido. Também é esse perigo mesmo que se representa um relacionamento. Ao mesmo tempo que é tão desejado, é tão perigoso também. Mas olha a tua fala, você falou um negócio interessante, assim, parece até um pouco uma soberba. As pessoas não são interessantes, as pessoas não valem a pena, as pessoas não gostam das pessoas, as pessoas são decepcionantes, as pessoas fazem mal. Gente, mas você é uma pessoa, quer dizer, se as pessoas são tudo isso de ruim, primeiro, você se colocar nesse lugar onde ninguém te acessa, porque todo mundo é ruim, então você é muito bom, realmente você não tem que se relacionar com ninguém, porque você virou um semideus. Ou é um discurso completamente oposto, né? Eu quero dizer no sentido assim de ninguém presta, ninguém é bom, ninguém isso, ninguém aquilo, uma vitimização de que, olha, coitado de mim, realmente o mundo é muito ruim, as pessoas são muito ruins, ninguém me compreende, então deixa eu me colocar aqui nesse lugarzinho de vítima, porque aí eu reclamo, culpabilizo os outros e não preciso olhar para as minhas próprias questões, para a minha dificuldade de se relacionar, para a minha dificuldade de ter um relacionamento saudável com alguém. Dentro do que você está dizendo sobre isso, me veio aqui pensando sobre como também hoje as pessoas também são incentivadas, de certa forma, por coaches, sei lá o quê,
que elas precisam se relacionar apenas com elas mesmas. A sua relação com você mesma tem que ser muito boa, você tem que ser muito foda. Existe um reforçamento também, às vezes, de que as pessoas... É aquela questão, eu não preciso de ninguém, que é isso que você tá falando mesmo, dessa certa soberba, de aonde as pessoas se colocam nesse lugar de, olha só, eu tô cuidando de mim, nossa, eu tô ótimo, nossa, aquilo, e quer mostrar que tá bem, e quer mostrar que tá ótimo, e aquela questão ali que tá lindo, maravilhoso. Mas não. E aí existe um reforçamento para que as pessoas acreditem nisso. Então, mas de verdade, pra mim, Vivi, isso pra mim é conversa pra boi dormir. Porque eu tô ótimo sozinho, eu tô ótimo, não sei o quê, a conversa, né, do coach, disso e daquilo, e a pessoa se incorpora naquilo, eu tô muito bem sozinho. Se tivesse bem, não precisaria falar, se tivesse bem, não precisaria ficar colocando, simplesmente fica bem ali, tá tudo certo. Como todo mundo, em algum momento da vida, fica sozinho, porque às vezes a gente precisa mesmo de momentos sozinho, sem se relacionar, pra se autoconhecer, pra conviver consigo mesmo. Mas, assim, esse discurso me parece um pouco forçado, sabe? De que eu não preciso dos outros, eu tô ótimo assim. Se você tá ótimo assim, por que você propaga isso? Por que você coloca pro mundo? Por que você precisa dessa afirmação? Porque é uma fala de autoafirmação. É um posicionamento de autoafirmação. E quando você fala dessa história, né, não sei se é de coach ou da mídia, de certa forma, talvez de redes sociais, que colocam que você tem que olhar para si, você tem que cuidar de si mesmo, se relacionar com você, é válido. Sim. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim. Uma coisa é você olhar para você, se relacionar, ter um relacionamento bom com você mesmo, né, que a gente pode falar até da solitude, de você estar bem com você, sozinho e estar numa boa. Outra coisa é você se relacionar. Uma coisa independe da outra. Você pode estar bem com você mesmo, se relacionando com você mesmo, e estar bem num relacionamento, ou começando um relacionamento, ou querendo um relacionamento. Aliás, se você está bem com você mesmo, óbvio que você vai estar melhor para se relacionar também, inclusive. Né? Sim. Eu acho que cabe a gente falar também aqui dentro dessa questão, quando a gente fala do detox de gente, a gente está falando muito sobre essa questão da pessoa estar se blindando porque ela tem medo de se relacionar com outras pessoas ali, ela vê como uma situação de extrema vulnerabilidade. Mas acho que também pensar que às vezes vai existir momentos onde a pessoa, ela também está saturada de relações. Sim. De relações que foram desgastantes, de experiências que foram traumáticas. E aí, talvez também seja um momento para que ela faça o que a gente está chamando também de detox de gente. Sim. Talvez naquele momento não caiba, porque ela precisa resolver primeiro questões internas, olhar para ela, que é o que você falou antes, um pouco sobre o autoconhecimento. A solitude, sobre a solitude. É necessário. E também olhar para as relações também anteriores. Porque, assim, não é do nada uma pessoa chega e fala, vou fazer detox de gente. Eu não quero me relacionar. Porque, como você mesmo falou anteriormente, é da nossa natureza da gente querer se relacionar. Faz parte de ser humano se relacionar com as outras pessoas. Desde quando a gente nasce, isso é inevitável. E, às vezes, por algum motivo específico que aconteceu dentro da história de vida dessa pessoa, ou motivos também no plural, talvez seja inviável. Então é importante que a pessoa também reconheça o que motiva ela para esse detox de gente. Não quero ver gente, por qual motivo? Realmente não é o momento de eu me relacionar, porque eu tive algo que não foi legal, eu tenho medo que aconteça de novo na minha vida, então tenho uma certa insegurança em relação a isso, talvez não seja o melhor momento, ou simplesmente não, tô bem, não quero agora, preciso também processar muita coisa. Eu acho que vai muito da pessoa também se perceber o porquê que ela tá fazendo esse detox de gente, porque às vezes ela pode ir para esse lugar de
de não querer olhar dessa forma e querer lidar com isso que foi desconfortável, porque assim, a gente parte do pressuposto que é natural se socializar e querer relações. Sim. Então a gente do nada não acorda e fala, ai, não quero fazer detox de gente. Cansei de gente, hoje não. Não surge do nada. Então não. Existe um motivo, situações que levaram a pessoa a querer isso. Então acho que é importante quem talvez esteja com essa situação específica, pensando sobre isso, de não querer se relacionar, de estar extasiado de gente, também esse mergulho interior. Sim, mas aí você tá falando de uma situação pontual, onde a pessoa percebe que ela tá saturada e que ela precisa de um tempo para ela, como a gente falou antes, de se autoconhecer, de olhar para si, conviver consigo mesma, porque tem gente que inclusive emenda um relacionamento no outro e nunca na vida tem um tempo para si mesmo, que é importante também. Mas e tem aquela história também, quando você fala, o detox de gente, óbvio que tem uma história pregressa, óbvio que tem histórias de vida ali que fizeram que essa pessoa chegue nesse momento. Ninguém nasce querendo fazer detox de gente. A gente faz detox de gente quando a gente saturou de gente. Então, claro, cada um tem sua história, seus traumas. E aí, nesse momento, parece que isso emerge, a pessoa fala, não, preciso de um tempinho pra mim. Preciso olhar pra mim. Mas aí é saudável. Quando a pessoa tem essa percepção, é saudável. Peraí, preciso dar um tempo, preciso olhar pra mim, preciso me reconstruir, preciso me entender pra depois, quem sabe, começar um outro relacionamento. E preciso me fortalecer antes disso. Eu acho que quando a gente tem essa parte saudável do detox de gente, mas tem esse outro lado, que é o que a gente estava falando antes, da pessoa simplesmente colocar isso como uma verdade, não gosto de gente, e acabou, e é assim mesmo, cansei, e vou, sei lá, entrar na minha caverna e viver na minha caverninha sozinho. Aí não é saudável. Por que essa pessoa, obviamente tem uma história ali que fez com que essa pessoa chegasse nesse ponto, mas me parece, dentro disso que a gente está falando, esse não saudável, de uma falta de percepção, meio que de culpabilizar o outro, ser humano é ruim, as pessoas são ruins, não é legal, então eu prefiro ficar sozinho. Não se volta para si mesmo e pensa, peraí, o que está acontecendo? Que realmente todos os meus relacionamentos aconteceu alguma coisa que eu não gostei, ou foram ruins, enfim. A pessoa não pensa, ela simplesmente se coloca num papel de vítima e não vou me relacionar. Eu acho que a gente tem o saudável e o não saudável. O saudável é esse momento pontual que você colocou da pessoa fazer essa autoanálise, de perceber, pera, eu acho que eu preciso mesmo de um tempinho. E o lado não saudável da pessoa que coloca isso como uma verdade, todo mundo é ruim, eu sou uma vítima, né, sei lá, tem o dedo podre, qualquer coisa do tipo, ou ninguém é bacana, e se coloca nesse papel de vítima e tudo bem. Vida que segue, eu vou viver aqui na minha caverninha. Eu acho que o X da questão talvez seja, que é o que a gente está falando, do saudável e do não saudável dentro desse detox de gente, é a autopercepção. Acho que é da pessoa parar e perceber o que a mantém ali com esse pensamento. Sim. Partindo desse pressuposto, das relações serem algo comum e naturais. Então, assim, todo mundo pra mim é um bicho, e todo mundo pra mim, nossa... Um bicho, eu não sei se seria a palavra certa, né? Porque tem gente que fala que gosta mais de bicho do que de gente. Se todo mundo é nocivo, digamos assim. Se todo mundo é tóxico, assim. Aí vamos parar pra pensar. Se a gente precisa das outras pessoas no decorrer da nossa vida, como é que a pessoa não vai se relacionar? Então, assim, é altamente frustrante para uma pessoa viver também nesse modo. Eu estou no modo detox de gente e gente ser insuportável. Porque, assim, se toda vez que ela fosse relacionar com alguém, esse alguém representar esse perigo, essa ameaça para ela, então vai gerando um sofrimento absurdo. Porque todas as relações que essa pessoa vai ter, de certa forma, ela vai se sentir ameaçada, ela vai se sentir que está sendo agredida. E isso pensa uma sequência disso que a pessoa vai se colocando na vida, dentro dessas experiências. Ela vai colocando essa forma de pensar a respeito disso. Cara, ela vai ficar cada vez mais, talvez, saturada, até talvez não seja nem de gente, talvez seja dela mesma. Dela mesma, da maneira como ela está colocando as pessoas. Então, assim, será que esse detox de gente
é mesmo de pessoas externas? Exatamente, é esse ponto que eu ia chegar. Né, quando a pessoa começa muito, porque o detox de gente, não aguento gente. Será que ela não aguenta a gente ou será que ela não aguenta ela mesma? Até que ponto não é uma projeção nas outras pessoas? Então eu não gosto das pessoas, não gosto de ninguém, todo mundo é ruim, todo mundo é chato. Será que é todo mundo ou será que é ela mesma? Mas por uma dificuldade de olhar para si mesmo, né, projeta para o outro, porque é mais fácil você ver o defeito no outro do que em você mesmo. E aí, pessoa que assim vai para terapia, porque precisa se autoconhecer, precisa quebrar essa barreira, precisa se fortalecer para conseguir ter a consciência do quanto ela também está contribuindo para essas relações ruins. O que tem também de tóxico nela para se agregar a pessoas tóxicas? Sim. Eu acho que assim, ela vai pra terapia se ela também quiser romper esse ciclo. Sim. Também. Porque tem gente que é vítima a vida inteira. Isso. Se a pessoa quiser ficar batendo cabeça também, a vida inteira, com todas as relações também, é uma escolha também que ela vai ter, e ok, e aí pode ser a culpa de fulano, porque isso, porque meu ex, Sempre porque vai ter meu um culpado. pai, porque minha mãe. E aí, assim, vai ficar mudando as figuras, né, mas a história continua se repetindo, porque a pessoa não tá se olhando, não tá se percebendo. Então, acho que nessa questão do detox de gente, traz de novo a pessoa também para o olhar para si, para o autoconhecimento que a gente sempre fala aqui, de como olhar para si dentro da situação que se apresenta, ela vai te dar uma clareza muito grande do que é realmente o que está acontecendo. Não é fora, às vezes você pode falar que é gente, mas às vezes não tem nada a ver, porque as pessoas são o que elas podem ser naquele momento. E não o que a gente idealiza. E eu acho que também vem muito dessa frustração também, que se idealiza de como deveria ser as relações também. A relação deveria ser dessa forma, o outro deveria ter agido dessa forma comigo. Então vem nessa questão infantil. De uma expectativa no outro, de jogar toda a expectativa pro outro e responsabilizar o outro pela relação, né? De muita infantilidade. Total. E de querer ficar nesse lugar também, né? É um pensamento que ele é tóxico. Então a pessoa ela acaba sendo tóxica com ela mesma. E aí, esse detox, você vai ter que bater um suco de você mesma. Não sei o que você vai fazer quando você pensou num detox de gente. Talvez seja o momento de sair um pouco também, a pessoa quebrar um pouco, sair um pouco dessa casca, né? Desse aprisionamento, de toda a blindagem que essa pessoa colocou. Não, pera, não é só eu, não, deixa eu me colocar aqui, deixa eu ver o que essa pessoa pensa também. E formas também que ela pode descobrir também de sair um pouco desse umbiguinho, assim, que não, o mundo também não gira em torno de você, não. Tem outras pessoas, olha só, outras pessoas pensam também. Então, assim, acho que é importante essa questão que você falou de ir pra terapia. Não, tá, é muito difícil. Aí sim, precisa ir para uma terapia, para um apoio profissional, para alguém que realmente vai acompanhar essa pessoa, para que seja possível também que ela tenha uma nova percepção sobre as pessoas, sobre o que ela está chamando de gente. Pois é, mas aí quando você fala, a pessoa precisa ter esse momento onde ela percebe, poxa, peraí, tem alguma coisa errada, será que é o outro mesmo? Será que não sou eu? Ela precisa já estar num nível de fortalecimento mínimo para ter essa percepção e aí sim procurar ajuda. Mas se a gente voltar um passo, a maioria não tem, a maioria, não sei se a maioria, mas a gente poderia dizer que boa parte das pessoas, às vezes, que estão nessa posição, às vezes não estão nem nesse ponto, tá um passinho atrás, assim, de realmente, como você falou, de vitimização, de responsabilizar o outro. Então, eu não sei o que acontece, eu escuto bastante essa história, né? Eu tenho o dedo podre porque só atraio pessoas ruins. Primeiro que a gente não atrai nada, a gente escolhe. Consciente ou inconscientemente, a gente escolhe. Se você tá escolhendo pessoas assim, é porque alguma coisa em você conversa com essas pessoas.
Senão você atrairia ou escolheria outro tipo de pessoa. Então, esse olhar para si, ele é importante. Mas você sabe que é muito louco, porque aparecem situações assim no setting terapêutico, não sei se para você Sim, já, sim, mas é pra mim super aparece natural. direto. E a pessoa chega super desiludida com amor, com relações, às vezes traz assim, aquela história de uma relação atrás da outra que fracassou, e chega geralmente com essa visão meio vitimista de que, poxa, o que acontece? Que eu só atraio pessoas ruins, só pessoas tóxicas, só pessoas que fazem isso e aquilo. E aí, naquele momento da terapia que eu pontuo, eu falo, então, mas olha pra você. O que você tem que você só atrai esse tipo de pessoa? O que te conecta a essas pessoas? Essa toxicidade tá em você também. A pessoa para assim, sabe? Fica assim, aquele Um choque de realidade. congelamento, Aham. sabe? E é difícil para a pessoa até ela e precisa ir com muita calma, lógico, na terapia, porque até você chegar ao ponto de falar isso, a pessoa vai Sim. congelar na sua frente e falar, caramba, né? Precisa minimamente fortalecendo, às vezes, essa pessoa. Mas é um divisor de águas, a hora que a pessoa para e percebe que a questão, muitas vezes, é dela, não é do outro. Sim, eu acho que é isso. Acho que você falou assim que fica bem claro, né? O que a gente tá chamando de detox de gente, porque vai muito da percepção individual que essa pessoa tem. E é claro que às vezes, como você falou, de ir falar o que você tem de tóxico também, que te vai para essa relação. Às vezes é muito difícil também para a pessoa reconhecer. A Claro. gente sabe que não é também. A gente está falando aqui É super difícil. sobre Super. isso, sobre olhar, sobre se perceber, mas também exige um amadurecimento muito grande da pessoa também olhar e falar, pô, eu também tenho minha toxicidade. Olha aqui, eu também tenho comportamentos que não são tão legais assim também. Eu também, às vezes, acabo sendo nocivo. Então, eu acho que essa autopercepção de quando a pessoa olha, consegue perceber isso, acho que muda um pouco e talvez assim ela consiga se relacionar de uma forma mais saudável. Mas é um processo. Quando a gente fala que a gente pontua isso, né, em algum momento ali na terapia, e às vezes você pontua, a pessoa continua, não, mas não sei o que, aí você pontua de novo, você vê que ela não está preparada ainda. E aí Sim, você precisa fazer um processo terapêutico de fortalecimento para ela ir se preparando, para quando você pontuar de novo, ela ter a percepção, poxa, peraí, acho que talvez seja alguma coisa minha mesmo. Então, também tem isso. Dentro da terapia, é todo um processo que às vezes depende de pessoa para pessoa, às vezes é mais curto, às vezes é mais longo, às vezes é longuíssimo, mas da pessoa conseguir tá fortalecida o suficiente para conseguir entender quando a gente coloca, olha, tem um ponto em você aqui que te conecta a essas pessoas. Onde está a sua toxicidade? E depois dessa tomada de consciência, entra num outro processo da pessoa lidar com isso com ela mesma e, enfim, e se refazendo uma pessoa menos tóxica, enfim, uma pessoa mais fortalecida, que não precise se conectar a pessoas tóxicas ou pessoas que tragam sofrimento para ela. Então, pensando assim no processo terapêutico, a gente fala de um primeiro momento que é colocar para essa pessoa que o ponto tá nela e ela conseguir estar fortalecida o suficiente para entender o que você fala e ter essa tomada de consciência, e a partir do momento da tomada de consciência trabalhar para que ela consiga ir se refazendo, se fortalecendo e não aceitando mais esse tipo de pessoa na vida dela. É um processo bonito, é lindo de ver quando o paciente chega daquele jeito e você percebe aquele processo, mas é penoso e às vezes é demorado. É. Mas é libertador também, né? Tem um meme, né? Terapia não é miojo. Acho que você já viu esse. Não é miojo, mas conforme vai fazendo ali, você entra no processo e vai acontecendo, e você vai se percebendo, e você vai conseguindo fazer algumas mudanças na sua vida, percebendo coisas que você não via antes. É gratificante, é uma conquista assim que
Vale super a pena. E a gente, como psicólogo, quando vê o paciente nesse processo, é bonito de ver. É lindo. É muito lindo. Bonito Dá um de ver. certo orgulho também, né? Da pessoa, do trabalho em si. Você fica orgulhoso. É gostoso. Eu tenho muito orgulho de vários pacientes meus que A chegaram gente fica feliz, desse né? jeito, então, sabe, se Sim. fortalecendo e, sabe, se apropriando de si e olhando a vida de outro jeito. É maravilhoso. É maravilhoso mesmo. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal.